Fala galera, tudo bom? Se você tá aqui, você provavelmente veio do canal Coisas de Aluno do Kaique. Essa é uma parceria que a gente tá fazendo entre os nossos canais. Se você tá vendo esse vídeo, que é a parte 2 da entrevista com a minha mãe, você pode checar o canal do Kaique, que vai estar em algum lugar aqui embaixo, o link pro canal dele, para a primeira parte dessa entrevista. Essa é a continuação. Então vamos lá. Tem muita coisa legal nessa entrevista. A gente fala sobre a União Soviética, fala da Rússia atual, um pouco da política da Rússia no momento, fala bastante do presidente Putin. Então, veja a primeira parte no canal do Kaique e assista a segunda parte aqui. Até daqui a pouco. Tem muitos russos que assistem meu canal e eles falam que são apaixonados pelo Brasil, que gostam do país, que querem vir pra cá e eu fico até impressionado. Eu acho muito interessante isso. E eu queria perguntar agora sobre o presidente atual, né, sobre o Putin. Ele tem uma. Queria saber o que você acha da visão do Putin em relação ao capitalismo, se acha parecida com a do Gorbachev, se eles pensam parecidos, ou se você acha que o Putin é melhor, tem mais pulso. Qual a sua opinião sobre o presidente atual da Rússia? Eu sou fã dele, como a maioria dos russos. Eu acho que um presidente do país tão grande e poderoso como a Rússia, tanto como o Brasil, deveria ser primeiro inteligente, jovem, criativo e ter um mão duro assim para conquistar todos os bens no nosso mundo cruel para seu próprio povo e seu próprio país. Então, a ligação povo com Putin e popularização ele entre russos também é muito grande. Essa é verdade. Essa é verdade, porque ele entrou no governo quando o país estava no crise mais profundo econômico, não tinha saída. O país estava separada, dividida, totalmente com dívidas enormes, não tinha nenhum plano para como salvar, e tudo que ele fez e tudo que ele fala. Eu vi muitos filmes, documentários dele, e até infelizmente não consegui conhecer ele pessoalmente, mas eu tenho uma televisão russo pelo Wi-Fi que a gente tem em casa e online, e eu assisto muito. Ele acima de carisma que ele tem, que todo mundo pensa dele, que ele é muito cruel, que ele quer começar uma guerra, a terceira guerra mundial. Não é verdade, não. Eu acho que ele fez uma coisa mais importante. Ele renasceu o país, ajudou para o país renascer e recriou de novo uma palavra, o orgulho nacional. E o jovem, ele pessoa muito criativa, ele muito verdadeiro. Em todas as entrevistas que ele dá, ele sempre fala a verdade, pode acreditar. Não, e eu acho ele muito corajoso. Eu acho assim que também gosto bastante do Putin. Eu acho até, estava conversando um dia desses com os amigos, que quando você observa bem o que está acontecendo no cenário internacional, você vê que muitas vezes o Putin tenta uma relação até com os Estados Unidos mesmo, tenta conversar, ele é mais diplomático. Eu acho inclusive ele mais diplomático do que o Obama. Eu acho que o Obama impõe mais as coisas. Sim. E ele sempre tenta uma solução. Agora Putin assim, ele é diplomático, mas se a pessoa tentar pisar na Rússia, aí ele é firme, ele não se dobra. E eu admiro muito isso, que a maioria dos países se dobram para os Estados Unidos, a maioria dos países aceitam, como aqui no Brasil o pessoal aceitou, achou lindo a espionagem que os Estados Unidos estava fazendo, mas a Rússia não.
Putin mostrou que não gostou, que desagradou disso. E eu gosto dessa coragem, como no caso da Crimeia também, que Obama achou que era um blefe, que a Rússia não ia fazer a adesão da Crimeia. E Putin foi, falou, fez a votação, não foi nada tomado, ele não invadiu. A maior parte lá do pessoal da Crimeia, 97%, era povo de língua russa, povo que tinha a Rússia como pátria. Então eu acho ele um cara muito inteligente. Eu também tenho muita vontade de conhecer o Putin. E falando nele, queria te perguntar o seguinte: você acha que ele tem reagido bem diante das sanções? Porque a Rússia recebeu várias sanções, tanto do banco, não lembro se foi o Mastercard e o Visa, mas teve uma bandeira aí que sancionou. Isso, a Visa e Mastercard que foram proibidos de funcionar no país. E várias outras sanções. Acha que ele está reagindo bem, que ele está tendo jogo de cintura, ou que ele está tomando alguma atitude errada? Não, ele está totalmente direito. O que está fazendo agora e falando, eu acho que tudo está certo, porque o país tão grande, o país tão poderoso, não pode ser dependente nas coisas tão simples assim, e aceitar as políticas erradas e aceitar mentiras mundiais. E ele está certo falar que eu acho que agora nós vivemos numa época quando vai terminar aquele domínio dos Estados Unidos. E ele tem coragem para falar, e essas ações, eles, de um lado, todo mundo estava pensando que um desastre para a Rússia vai acontecer, um desastre, mas se vamos olhar na história russa, a Rússia nunca estava nos tempos bons, assim, super bons. Sempre passavam várias crises, guerras, etc, etc. E nosso povo é povo que acostumado com dificuldades, isso mesmo, dificuldades. E essas ações, eu acho que fizeram bem para nosso povo, porque nosso povo ficou mais acordado. Tá? Ele começou a sentir seu poder mesmo. Cada pessoa começou a sentir orgulho do seu país, que não tinha nos últimos 25 anos. Primeiro, eu acho que o primeiro é o orgulho, porque as ações estão vindo e a Rússia está sobrevivendo, entendeu? Então, isso é o primeiro. E o segundo é que eu vejo que as sanções, junto com a baixa do preço do petróleo, podem ser uma grande oportunidade para a Rússia. Em que sentido? A Rússia sempre foi muito dependente das exportações de petróleo, então muito do seu orçamento vem das exportações de petróleo e recursos energéticos. E agora, com a baixa dos preços do petróleo e da dificuldade por causa das sanções, a Rússia está tendo que diversificar a sua economia, ou seja, ela não pode mais só depender de exportação de petróleo, e ela tem que se virar com essa dificuldade das sanções. Então isso acho que está vindo também para fortalecer a economia do país, ou seja, a gente tem dificuldades, a gente vai pensar como solucionar essas dificuldades. Porque enquanto estava tudo bem com as exportações de petróleo, dos recursos energéticos, deixa exportar e o dinheiro vem disso. Agora, quando isso começou a fechar e ficar mais difícil, aí, então, o povo, como a mãe falou, ficou mais acordado, mais acordado, e começou a fortalecer a economia. Isso. E todo mundo começou a lembrar das épocas quando foi construído, realizados os grandes projetos de energética, a construção das usinas hidrelétricas e ferrovias transiberianas e múltiplos projetos que não foram realizados, foi terminados, foi abandonados, e agora como um país projetos estão sendo retomados. Isso. E país que tem um território tão grande não pode ser dependente de ninguém. Inclusive, acho que essas sanções também saíram pela culatra porque foi visto como a Rússia é necessária no contexto da Europa, ou seja,
a Rússia era um grande mercado de exportações de países da Europa, de produtos agrícolas e uma série de outros produtos que simplesmente não foram mais exportados para a Rússia. E até os próprios países da Europa estão sofrendo com isso, porque não tem mercado para onde escoar a produção. Então, nesse sentido, também foi mostrado que, assim, que não dá para tu dizer para a Rússia o que ela tem que fazer. Você tem que falar de igual para igual com o país. Isso que a Putin está realizando. Os países, os governos dos países, diálogo. Agora começou uma época dos diálogos, para mandamentos quem tem que fazer ou não fazer. Então, e uniões também, como a Rússia ficou muito feliz com aquela união que criou BRICS. Que legal, que legal. Eu gosto da música russa, quer dizer, eu gosto de uma cantora russa, de alguns cantores russos. Deixa eu perguntar uma coisa sobre o BRICS, aproveitar que a gente entrou nesse assunto. Vocês acham que o BRICS é uma boa oportunidade, está sendo uma boa parceria, principalmente na troca cultural, para que os russos conheçam mais os brasileiros e os brasileiros os russos, e o que cada país tem para oferecer ao outro? O que é que a Rússia pode oferecer para o Brasil e o Brasil para a Rússia, na opinião de vocês, com o BRICS? Se falando somente entre a Rússia e o Brasil, esse assunto muito mais sério que a maioria das pessoas acha. Porque as nossas culturas são riquíssimas, os nossos povos são muito misturados também e multiculturais. Temos nativos também, e nossas economias são muito fortes. Nós somos dois países, igualmente como a China, que está também no BRICS, países muito populosos e grandes, que têm muita potência humana, muita potência das ciências, muita potência econômica. Até eu acredito que esse vai futuro. A construção do nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, quando o mundo não vai ser, vamos falar assim, dominado por alguns países que têm economia forte, que manda para outros o que eles têm que falar, o que eles têm que fazer ou aceitar. Temos que ter seu próprio caminho. E, nessa opinião, a Rússia pode dar para o Brasil muitos especialistas em várias partes da economia, engenharia, agricultura, e tudo que temos, cultura, que está riquíssima. A Rússia é um país que tem uma história muito grande, é maravilhosa, também tem muita história, igual que a Brasil. Brasil não tem história tão longa, vamos falar assim, mas eu acho que essa mistura dos povos aqui no Brasil, a cultura e carinho e calor humano que a gente tem, e interesse que eu vejo entre jovens, principalmente uma geração nova aqui no Brasil, que está interessada muito para conhecer o mundo inteiro, incluindo a Rússia e China e todo mundo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o projeto do BRICS, ele não é um projeto de resultado imediato, ou seja, não é uma coisa que longo prazo. É um projeto que vai ter resultado de longo prazo, ou seja, os países não vão montar o BRICS, pronto, e agora o BRICS são as economias mais fortes do mundo. Acho que não. Acho que o BRICS tem um potencial muito grande a ser realizado. Se o potencial for realizado ao longo prazo, em questão de 20, 30, talvez 50 anos,
Pode ser realmente que a aproximação seja muito forte entre esses países e isso se torne um bloco muito forte economicamente no mundo. Mas eu não vejo um resultado rápido e imediato desse grupo, até porque as negociações são um pouco, não é uma coisa imediata, as negociações vão sendo feitas aos poucos, tem algumas pautas que eles discutem, então eu acho que há muito potencial de desenvolvimento com a ajuda, onde cada país vai ter um papel importante no desenvolvimento do outro, mas numa visão mais a longo prazo, entendeu? E eu acho que o que a Rússia tem a oferecer para o Brasil é a mão de obra qualificada, qualificação de mão de obra, porque assim, goste ou não, aceite ou não, a educação e o desenvolvimento tecnológico na União Soviética foi muito forte em tecnologia aeroespacial, militar, engenharia, era muito forte, muito desenvolvido. Então, há instituições de altíssimo grau para especialização de pessoas. Então, isso acho que é uma coisa que o Brasil pode usar muito da Rússia, talvez o ensino e os profissionais qualificados. E por outro lado, que eu acho que o Brasil tem para oferecer para a Rússia é aquilo no que o Brasil é forte, que é fornecimento de matérias-primas, produtos agrícolas e fornecimento de tecnologia para a produção agrícola. Acho que isso, a indústria agropecuária, a agroindústria aqui no Brasil é muito forte, é muito desenvolvida e se produz muitos alimentos, uma grande variedade de alimentos aqui no Brasil. Eu acho que uma das coisas que eu vejo que o Brasil tem para oferecer para a Rússia é isso, essa quantidade grande de bens primários e essa tecnologia de produção de alimentos. Na minha opinião, acho que essas são as coisas mais fortes assim, que os países têm para oferecer um para o outro. E a Rússia, claro, tecnologia militar para o Brasil também. E falando de longo prazo, eu acho que nossos projetos podem levar nós junto para o espaço também. Talvez. Uma parceria Brasil-Rússia para um desenvolvimento não sei, para exploração espacial, quem sabe? Isso. E eu tenho notado uma coisa também muito interessante, que o BRICS também promoveu, que tá tendo de vez em quando alguns espetáculos russos aqui no Brasil, tipo o balé. O Brasil já é o único país que tem uma série do Bolshoi fora da Rússia, e eu acho isso fantástico. E o povo russo, para a maioria dos brasileiros, é um povo um pouco desconhecido, porque conhecem aquele russo dos filmes americanos, com aquele vilão tal. Mas quando você conhece mais de perto, como eu tive o prazer em 2012 em começar a conhecer o povo russo, você vê que nós somos muito parecidos. Apesar da diferença cultural, da diferença de história, mas eu acho que tem uma coisa muito nessa história do calor, de fazer amizade. O russo ele é muito diferente. Eu falo para meus amigos isso, eu digo, olha, vocês não sabem como o russo gosta de conversar, como são receptivos, e para um povo que mora na Europa, que europeu tem um pouco a fama assim de que é um pouco mais frio, os russos são muito receptivos, são muito calorosos. Então eu acho que o BRICS vai dar uma esquentada, vai aproximar mais esses povos, vai não só trazer a questão tecnológica, a questão aeroespacial, mas trazer também a amizade, a relação como essa que está acontecendo agora, né? Que eu tô Com certeza. E muito importante que os países que entrou no BRICS têm várias religiões também, que é muito interessante. China, como nós sabemos, é um país de budismo. A Rússia é o grego ortodoxa. E Brasil, país católico. Esse é muito... Brasil tem de tudo. Várias, mas principalmente a maioria são país dos católicos. Mas esse é muito, muito interessante, e o arte, todos os tipos de arte. Vamos falar do cinema, do teatro, não sei, várias coisas. Você tocou um assunto que, nossa, parece mentira que eu vou dizer, eu tava pensando eu já ia dizer isso agora, que o que eu acho incrível do BRICS
é porque as outras parcerias que nós vemos, as alianças que há entre países, tipo União Europeia ou alguns acordos dos Estados Unidos e países da Europa, são países que têm uma cultura parecida, que o capitalismo predomina, que não tem a presença da religião. Já o BRICS consegue juntar países que não tem nada a ver, tipo o Brasil não tem nada a ver com a Índia. A Índia adora um monte de, tem uma cultura completamente diferente, mas o BRICS conseguiu fazer com que 5 povos totalmente diferentes, inclusive na religião, conversassem entre si. Esse respeito e essa aliança eu achei fantástica, por isso que eu acredito no BRICS, porque eles estão conseguindo colocar algo que é impossível. Olha, China, não, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conseguir juntar esses 5 em uma aliança, nossa, é genial, o BRICS é uma ideia genial mesmo, a longo prazo, espero que não seja tão longa assim, que decole logo. Que infelizmente na economia as mudanças elas são graduais. Eu acho que a ligação entre os países do BRICS ainda não tão próxima como a gente gostaria. Se aconteceu por causa do crise financeira mundial, essas ações contra a Rússia, fatores que não tem nada a ver entre nós, que tá no nosso mundo global, mundo globalizado, e está atingindo essas coisas assim. Então, se tivesse mais um clima mais pacífico no mundo total, esse desenvolvimento poderia ser mais rápido e mais forte já. Também acredito. Bom, infelizmente, para encerrar a entrevista, foi muito bom, por mim eu conversava mais horas com vocês, mas para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você dissesse qualquer palavra para o pessoal que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, uma palavra de incentivo para que eles busquem mais essa relação com a Rússia, o que é que eles têm a ganhar, qual conselho daria principalmente para a juventude buscar aprender mais sobre a Rússia? Qual palavra que vocês querem deixar? A história e cultura. História e cultura, e bem-vindo. Eu quero que todos os jovens podia ter possibilidade para visitar de dois lados os países, para ver que o Brasil não somente como está nas novelas que a gente veja na televisão, ou pensando que brasileiros são muito atrasados e parecidos com africanos, e etc, etc. E também que os brasileiros conheceram mais de russos e não pensaram que nós somos vivendo junto com ursos polares e comemos umas baleias e focas. A história e cultura que eu acho que e amizade e amor que vai empurrar mais um povo para outro. Intercâmbio é uma coisa muito importante, muito importante para jovens. Visitar realmente o país, não só Moscou e São Petersburgo, a Rússia é muito grande e você pode acreditar que tem lugares maravilhosos para todos os tipos de turismo que a gente pode imaginar. Tem montanhas, lagos, o Polo Norte, tem todos que a gente gosta, e em cada canto do país, tanto na Rússia como no Brasil. Na Rússia, eu tenho certeza, sempre vai pessoas bem-vindos. E eu acho que nossos filhos jovens, como você e meu filho, eles deveriam já conseguir se comunicar-se mais entre si mesmo. Eu acredito que no futuro nosso mundo deveria ser sem fronteiras. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito da Rússia, então para mim eu acho uma coisa incrível que aconteça a aproximação entre os dois países,
E eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, com essa aproximação, Isso. essa quebra de tabu, de desconhecimento, os russos pensam sobre o Brasil assim e os brasileiros pensam sobre a Rússia de outra forma, que se quebre um pouco esse preconceito de um país com outro, de como eles acham, como as pessoas acham que um é ou não, e que realmente haja uma aproximação e para que a gente não tenha só para que a gente tenha um intercâmbio cultural e não viva nesse mundo assim de só cultura ocidental, só cultura dos Estados Unidos, que as pessoas tenham noção de que existem outros países. Acreditar que eles falam, como Sim. eles representam outro país que não tem nada a ver com realidade. Então, eu acho que os dois países só têm a ganhar com essa aproximação e as pessoas desses países só têm a aprender e a ganhar coisas boas desse conhecimento da cultura um do outro e de que os povos, dessa interação entre os povos. Tá bem, então. Dmitry, muito obrigado. И Ольга, спасибо. Очень приятно познакомиться. Очень приятно познакомиться было с вами também. Пока. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você gosta da Rússia e tem interesse em saber um pouco mais da cultura, você pode estar se inscrevendo no meu canal, onde eu sempre posto alguma coisa relacionada à cultura da Rússia. E também, se você é russo ou mora em outro lugar no mundo e gosta do Brasil, da cultura brasileira e quer conhecer um pouco mais sobre o Brasil, também você pode estar acompanhando meu canal, onde eu também falo do Brasil, da minha vida aqui nesse país, da cultura, das pessoas daqui. Enfim, aqui embaixo eu estou deixando mais uma vez o link para a primeira parte da entrevista no canal do Kaique. E mais uma vez agradeço a vocês pela atenção e pelo interesse em estar acompanhando os meus vídeos. É isso aí. Tchau, tchau. Ou pra cá.